Então, com o mantra de cada um traz um, nós, através desse seminário, nós vamos dar um pontapé oficial nessa campanha. E é uma das metas do distrito, a meta da governadoria, é uma meta muito grande do nosso presidente, Checar Meta, tá certo? Onde ele vem com o mantra, cada um traz um. E ele vem com o mantra, se crescermos mais, com certeza faremos mais, tá? Então, nós podemos, a cada rotariano que entra no nosso clube, nós podemos ampliar o nosso poder de ação, nós podemos ampliar o nosso poder de ajuda humanitária. Ajuda na nossa comunidade local, como também as ajudas nas comunidades mais distantes, tá certo? Com essa pandemia, ela veio realmente nos ensinar aquilo que nós suspeitávamos, aquilo que nós já sabíamos, mas não com tanta intensidade. O que acontece na China nos afeta aqui de maneira rápida e de uma maneira bem desastrosa, tá certo? Então, vamos colaborar com o nosso Rotary, vamos crescer, vamos colaborar com a nossa Fundação Rotária e ajudarmos nas ações humanitárias, tá certo? Então, para falar desse tema, se crescermos mais, faremos, até digo, muito mais, tá certo? Nós temos aqui a querida presença do nosso companheiro, coordenador regional de Rotary, tá? O companheiro Hugo Dória. Tá? Companheiro Hugo Dória, uma grande alegria, já estou me tornando até muito repetitivo nisso, porque é uma verdade, tá certo? Você é uma pessoa do bem, uma pessoa que o Distrito 4490 muito admira. Tá? Então, eu passo a você a palavra para você nos enriquecer com seus conhecimentos, nos enriquecer com esse mantra. Se crescermos mais, faremos mais. Com você, meu querido amigo Dória. Muitíssimo obrigado, meu amigo governador Alderi Souza, que com muita competência está nesse ano rotário de 2021 e 2022 no protagonismo da liderança dos rotarianos deste valoroso distrito 4.490. Grande abraço, governador Alderi, e reitero, renovo mais uma vez, voto de todo o sucesso, de todo o êxito. Obviamente que esses votos não apenas eu quero que lhe alcancem, mas que alcancem a todos os demais rotarianos, rotarianas e membros da família rotária do Distrito 4.490. Por isso, sim, nós precisamos crescer mais para fazer mais. Esta é a saída, esta é a estrada que vai levar o Rotary a um futuro promissor, trazendo mais rotarianos, mais membros para a família rotária e fazendo ainda mais em favor das nossas comunidades, sejam elas locais, sejam elas regionais, seja a grande aldeia global. Quero ainda abraçar o meu amigo governador Eduardo Campos, que é o líder de capacitação do Distrito 4.490, que lidera esses programas todos de formação, de adestramento ainda para capacitar, para melhor atuarmos, para mais resultados ainda produzirmos em nossos clubes, no nosso Distrito 4.490. Abraço aqui o governador decano nesse momento, o governador Simeão Costa, 1997, 1998, que muito nos honra com a sua presença aqui neste encontro do DQA. Ainda quero abraçar o governador eleito, o futuro do Distrito 4.490, o governador Juscelino, que também está aqui conosco. Muito importante a sua presença, governador Juscelino. É muito importante essa continuidade do Rotary. Os trabalhos do Rotary têm que ser uma cadeia sucessiva de ações que se prolonguem, que se articulem e que cheguem aonde a gente precisa chegar. Abraçando o governador Carlos Naves, do Distrito 4.630, que também compartilha conosco aqui esse momento de explanação, de apresentação, nos trazendo a sua experiência, a sua contribuição sobre o quadro associativo. O Distrito 4.630 é um distrito de boa performance nesta área, inclusive o meu companheiro de coordenação de Rotary da outra parte do Brasil. Eu sou do Centro-Norte e o Centro-Sul do distrito faz parte do 4.600, é lá do distrito do companheiro Carlos Naves, que é o companheiro Rouco. Eu estava agora com ele aqui há pouco, em outra reunião sobre o Instituto Rotary de Salvador. Ainda quero abraçar a querida amiga
Joelma Santos, que lidera a Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo do Distrito, que faz um excelente trabalho, já vem um trabalho de algum tempo, e certamente eu brinco muito com ela, mas agora eu falo sério, certamente muita contribuição ainda vai poder dar ao Rotary do Distrito 4.490 e ao Rotary de uma maneira geral. Quero abraçar assim, de maneira muito afetuosa o companheiro Rui Simões, do Distrito 1960, lá de Portugal, e ele é o líder também no Distrito 4.1960 do desenvolvimento do quadro associativo. Seja bem-vindo, Rui, abraçando o companheiro Rui, eu gostaria que o meu abraço estendessem a todos os demais companheiros e companheiras de outros distritos que participam conosco também deste importante encontro. E abraçar de maneira toda especial, e aqui na tela assim enxergo, meus amigos e minhas amigas do Distrito 4.490. E como o companheiro governador Alderi nos pede que a gente faça uma breve reflexão, porque certamente o Carlos Naves vai nos contar assim, a sua história e nos articular melhor nessas relações. Depois ainda temos a contribuição muito importante da presidente da Comissão Distrital, a Joelma, né? Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês aí, nesses primeiros momentos desse encontro, sobre esta necessidade de crescer mais para fazer mais. E gosto muito de dizer assim, crescer mais para quê? Para fazer mais. É isso que nos pede o presidente Sheikh Ahmed no ano 2021, 2022, mas mais do que isso, mais do que o pedido do presidente Sheikh Ahmed, é isso que nos pede a humanidade, é isso que nos pede as nossas comunidades e é isso que nos pede a nossa própria relação com o Rotary. Por isso que a gente não pode ficar no número de rotarianos que nós temos. Precisamos ter mais rotarianos, ter mais mentes, mais corações, mais mãos à disposição das nossas comunidades, à disposição da humanidade para fazer aquilo que a gente sabe fazer com muita competência, mas que as nossas comunidades ainda precisam receber mais, que é o serviço, a prestação do serviço, o serviço humanitário, os serviços de forma cultural, das bolsas, etc., que o Rotary faz com tanta competência. E com muita propriedade, mais uma vez, já é o segundo evento que eu participo, me parece, de desenvolvimento do quadro associativo na administração do governador Alderi Souza, ou seja, ele está hoje, dia 9, no 9º dia do segundo mês do seu mandato, e ele já, em uma segunda oportunidade, pelo menos com a minha presença, aqui estou no Distrito 4.490, para pensar sobre o maior patrimônio do Rotary. Alguns podem até imaginar assim, 1,2, 1,1 bilhão de dólares, que é o ativo da Fundação Rotary. Muito importante isso. Mas o maior patrimônio do Rotary é o rotariano, é o associado. Ou seja, o tema que nós vamos aqui hoje trazer à discussão, à reflexão, à análise, é a coisa mais importante na nossa organização. É o quadro associativo, é o associado, mais do que isso, é o rotariano. Eu gosto muito do termo mais rotariano e gosto muito mais assim dizer que estamos falando de gente, nós, os rotarianos, gente, os que estão dentro do Rotary, aqueles em perspectiva que estão fora do Rotary, que nós precisamos identificar e chamar e trazer para o Rotary, e aqueles que ainda, como eu disse, então eu dizia que a gente quer conversar neste momento sobre aquilo que é mais importante no Rotary. E porque é o maior patrimônio, o associado, o quadro associativo, a gente tem que se preocupar em fazer patrimônio para ser produtivo, patrimônio para continuar gerando o bem, a riqueza, que no caso do Rotary é o serviço, ele tem que crescer. Porque quando o patrimônio cresce e está em função, ele melhora toda a realidade, melhora a organização e melhora aqueles que recebem os serviços da nossa organização. Então, meus amigos, quando o Rotary cresce, também cresce os nossos serviços, cresce o impacto dos nossos projetos, cresce a conscientização comunitária, a conscientização, a visão que tem a nossa comunidade em relação ao Rotary. E isso é muito importante, a imagem do Rotary, né? E mais importante ainda, quando o Rotary cresce o número de pessoas do nosso quadro associativo disposta a fazer ainda mais o bem. Percebeu? O quanto é importante que seu clube cresça, o quanto é importante que o Distrito 4.490 cresça,
o quanto é importante que o Rotary no mundo todo cresça, porque quanto mais temos pessoas, quadro associativo, os nossos serviços aumentam, o nosso impacto, a nossa projeção dos nossos projetos, dos nossos serviços, ainda torna-se mais impactante. A conscientização do mundo e da comunidade, das pessoas de fora do Rotary, aumenta em relação ao Rotary. E o mais importante ainda, cresce a quantidade de companheiros, de amigos voluntários, para fazer ainda mais o bem. Então, nesses breves minutos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias de como ampliar o nosso impacto, né? De como expandir o alcance da nossa ação, como aumentar, isso é importantíssimo, o engajamento de todos os participantes e como ainda melhorar a nossa capacidade de adaptação e como atrair mais rotarianos. Lá fora, dos nossos clubes, existem muito mais rotarianos que não foram trazidos para o Rotary ainda do que na lista de associados do nosso clube. Para isso, a gente tem que ter uma boa relação com a nossa comunidade, olhar para a nossa comunidade, particularmente para aquelas pessoas que preenchem um perfil de rotariano, cultivar essa relação com eles, trazer para o Rotary, convidar para o Rotary, crescer mais para fazer mais. Então, o aumento do quadro associativo é a maior prioridade da nossa organização. É a maior prioridade interna. Enquanto a maior prioridade externa ainda é a erradicação da poliomielite. Não obstante que nesse tempo agora da Covid-19, nós estamos enfrentando com muita competência, o companheiro Henrique Vasconcelos, por exemplo, o coordenador, consultor de grandes doações, ele faz lidera um trabalho importantíssimo de divulgação do que o Rotary tem feito, do que o Rotary está fazendo, do que o Rotary pode fazer no enfrentamento desta grande pandemia que grasa todo mundo, particularmente o Brasil, que é o vírus Covid-19. Portanto, meus amigos, nós temos uma estrada para o crescimento do Rotary, para o crescer mais, para fazer mais. E eu diria que essa estrada passa por 3 conceitos que eu poderia expressar em 3 palavras: inovação, flexibilidade e mudança. O crescimento do Rotary, o crescer mais para fazer mais, tem uma estrada que é a estrada da inovação, da flexibilidade e da mudança. Mais do que 3 palavras, como eu disse, isso são 3 conceitos frequentes toda vez que se quer pensar numa organização, seja o Rotary ou não, numa empresa, numa organização não governamental, numa instituição de governo, em qualquer instância, em qualquer organização da sociedade, da vida, que queira realmente se adaptar e responder bem às mudanças de transformação do mundo, da civilização, elas têm que pensar na inovação, na flexibilidade e na mudança. Mais do que pensar, eles têm que ter pensamento, plano, projeto, mais atitude de inovação, de flexibilidade e de mudança. Hoje, portanto, nós precisamos envolver cada vez mais, de forma continuada, todos os nossos associados. Isso é vital. Obviamente que, para termos este envolvimento, nossos clubes têm que funcionar da maneira ideal, ou seja, nossos clubes têm que ter trabalho, nossos clubes têm que ter projeto, nossos clubes têm que ter planejamento, plano de ação, metas, para que o rotariano se sinta prestante, que se sinta engajado, como o Cheque a Meta nos pede, para que transformar o associado num verdadeiro rotariano. Porque é isso, meus amigos, que nos ajudará a implementar as mudanças necessárias para levar o Rotary a patamares ainda mais elevados. E como chave mestra disso tudo, dessa chave mestra impulsionadora e norteadora do nosso ser e do nosso agir, é o nosso plano de ação, o planejamento estratégico do Rotary Internacional, que está à nossa disposição e que nós devemos trazer para os nossos distritos, vocês estão trazendo certamente, trazer para os nossos clubes, que vocês devem estarem trazendo, fazendo as adaptações, as contextualizações necessárias para que o nosso Rotary caminhe a passos largos em direção do futuro, pela estrada da inovação, da flexibilidade e da mudança. Porque a base fundamental desse plano de ação do Rotary é usar a inovação e a flexibilidade para levar um Rotary ainda a um futuro mais promissor,
mais promissor. Porque, meus amigos, se nós somos, e certamente somos, se nós formos realmente perseverantes sobre o crescimento do Rotary, e se quisermos atrair novos e mais associados de todas as áreas demográficas, mais mulheres, mais jovens, mais outros segmentos da sociedade, mais aposentados, temos que trazer todo mundo para o Rotary. Obviamente que alguns segmentos demográficos, algumas áreas demográficas requerem nossa maior atenção, como as mulheres, por exemplo. No Brasil, nós temos cerca de 30% de mulheres no Rotary. No distrito 4.490, eu não me recordo aqui agora, mas é cerca de 30% também de mulheres. Não tenho aqui agora esse dado. Se eu mexer aqui na minha mesa, vou encontrar, mas não quero perder tempo com isso. Mas a comunidade, as nossas comunidades, a humanidade não é isso. A humanidade tem mais mulheres do que esse percentual. Então, é um horizonte bom. Se pensarmos também na faixa etária, vamos ver que os jovens ainda não têm a representação devida da sua presença na sociedade dentro do Rotary, ou seja, temos muito menos jovens do que a sociedade tem. E uma das características mais interessantes do Rotary e belas do Rotary é que os clubes, eles são como se fosse uma amostragem, um corte transversal das lideranças da comunidade, ou seja, um corte transversal da comunidade e ser representado dentro do clube. E se as nossas comunidades é metade mulher, se as nossas comunidades são 60%, 70% de pessoas com menos de 50 anos, nós temos que trazer isso para dentro do Rotary para que os nossos clubes tenham, assim, uma fidelidade ainda maior à representatividade das nossas comunidades. Para tudo isso, mudança, flexibilidade, inovação, para que tudo isso se torne uma realidade, a gente tem que fazer com que isso se torne também, dentro do Rotary, uma cultura, uma forma de pensar que nos leve ao agir, uma cultura de mudança positiva, uma cultura de adaptação às necessidades e às novas realidades e desafios do tempo presente. Porque, meus amigos, se o Rotary não responder, se os nossos clubes não responderem a essa mudança rápida da transformação da sociedade que servimos, nós corremos o risco de sermos deixados para trás por essa geração hoje, essa geração de inovadores disruptivos, né? como tantas empresas, a Apple, o smartphone, etc. São produtos inovadores disruptivos, ou seja, são produtos que são inovadores, mas se destacam, estão à frente, oferecem mais ainda, algo mais em relação à média do mercado, vamos assim pensar. Porque se a gente olhar um pouco para a história das empresas, nós vamos ver que há pouco tempo atrás, a Kodak, por exemplo, que era o líder no segmento de fotografia, podemos até imaginar que as impressoras, etc., hoje deveriam ser tudo sucedâneos da empresa Kodak. A Olivetti, por exemplo, que eram as máquinas de escrever, né? Podiam imaginar que os computadores, a líder de computadores deveria ser a Olivetti, não é verdade? A Panam, que era a maior companhia de aviação da face da Terra, voava tinha voos diários em todos os grandes aeroportos do mundo. A Panam era a maior companhia de aviação aérea de um dia, no outro dia, nenhuma aeronave delas decolou porque a Panam faliu. Ou seja, essas empresas não eram empresas atrasadas quando eles eram líderes de mercado. Muito pelo contrário, eram empresas, a Kodak, a Olivetti, a Panam, empresas inovadoras, empresas excelentes, empresas que estavam à frente, mas elas perderam, porventura, elas não avançaram em relação à média. Talvez elas não tiveram essa inovação disruptiva, ou seja, de se destacar mais em relação, talvez investir um pouco menos em pesquisa, em desenvolvimento, interpretaram mal os sinais do mundo, os sinais da transformação, a dinâmica da realidade, né? Elas não foram, na realidade, capazes de se adaptar rapidamente e perderam a visão de longo prazo. E isso a gente não acontece no Rotary, mas também não podemos permitir que isto aconteça no Rotary. Essas empresas eram valiosas e muito conhecidas, mas perderam, aspas, o bonde da história, se é que posso dizer dessa maneira. Então, meus amigos, como rotarianos, nós precisamos estar atentos aos sinais da civilização, aos sinais do mundo. Nós devemos estar assim aprendendo a todo momento com o que a realidade nos ensina, buscando responder de forma adequada, né? Não podemos perder as oportunidades. E olha que no ano passado se falou tanto de o Rotary abre oportunidades e continua ainda abrindo oportunidades agora no ano do Cheque a Meta, né? Não podemos perder
essas oportunidades, nós temos que aproveitar bem e nos adaptar e ser inovadores. Nós devemos, meus amigos, eu diria assim, ser abertos às mudanças. Eu até diria, melhor dizendo, nós devemos ser os protagonistas da mudança. Os protagonistas da mudança. Porque, meus amigos, juntos, nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças. Essa é a nossa visão do Rotary. Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas. Podemos imaginar em nós mesmos, em nossos clubes, em nossos distritos, em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmos, nas suas comunidades e no mundo todo. Portanto, nós devemos olhar com honestidade, com firmeza, a realidade dos nossos clubes e fazer perguntas. Como você, companheiro do meu clube lá, está vendo a sua pertença ao Rotary? Como você está avaliando a performance do seu clube? Nós temos que fazer essas perguntas aos rotarianos, nós temos que ouvir essas respostas dos rotarianos, nós temos que processar essas respostas nas nossas metas, nos nossos planos estratégicos, nos nossos planos de ação, para que os nossos clubes sejam clubes atrativos, ou seja, envolvendo os rotarianos que estão nele hoje e atraindo novos rotarianos, os rotarianos em potencial que estão fora do clube e nós precisamos trazer para o Rotary, para fazer o Rotary crescer mais, para fazer mais. Portanto, nós precisamos planejar, definir metas. Metas é muito importante. O presidente checa a meta, Alderi deve ser testemunha, o governador Alderi deve ser testemunha disso. Outro dia nos contava uma história da importância que tem as metas. Ele dizia, imaginem vocês um jogo de futebol Brasil e Argentina. Está lá, 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro. E imagine o campo de futebol. Em cada extremidade do campo tem o quê? Traves, aquilo que a gente chama meta no jargão esportivo. Aí ele dizia, imagine tirar as traves, imagine tirar as traves, as metas, nas trevas também que vão embora, né? Imagine tirar isto. O que sentido tem para aqueles 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro, sem as traves, sem as metas? Eles vão se empurrar? Se estiver chovendo, eles vão se lamear, etc., e eles não vão saber o que estão fazendo, nem para onde está indo, porque eles não têm objetivo, eles não têm meta. No Rotary, por isso, é muito importante essa analogia do presidente checa a meta, muito importante que a gente tenha esse conceito. Toda vez que a gente for pensar um pouco na necessidade, da importância das metas no nosso clube, das metas no nosso distrito, vamos lembrar desta analogia que o presidente checa a meta fez com a seleção do Brasil, com a seleção da Argentina, de um campo de futebol sem as traves, sem as metas. Portanto, meus amigos, a gente deve aprender com os nossos associados. A gente deve se relacionar ainda mais com os nossos associados. A gente deve se relacionar ainda mais com a nossa comunidade para responder melhor às necessidades dela e para trazer pessoas dessa comunidade para dentro do Rotary. A gente hoje pode até imaginar um momento todo especial, um momento que nós queríamos chegar no futuro. Eu digo que o futuro do Rotary, já estamos vivendo esse futuro do Rotary. Obviamente que nós temos que acelerar mais nesta caminhada, nessa estrada, né? Imagine você um clube que pode alterar o cronograma da sua reunião, o formato da sua reunião. Hoje já podemos fazer isso. Basta que a gente queira e faça as adaptações necessárias no nosso regimento interno. Um clube onde os requisitos de frequência hoje são mais flexíveis. A frequência hoje está em detrimento da participação. A participação hoje é mais importante do que a frequência. E por aí vai. Isso é, basta o grupo querer e o grupo adaptar as normas. Já há orientação, o manual de procedimento, o regimento interno do Rotary Internacional, o Estatuto do Rotary Internacional já permite essas mudanças no nosso regimento de clube e nas orientações internas de cada clube, né? Então, um clube que oferece tipos de associação, né? Associações passaporte, né? O rotariano, clubes que se reúnem virtualmente, né? Rotaractianos com dupla filiação, né? O Rotaract agora mesmo é levado à mesma condição, ao mesmo status do Rotary, né? Um clube onde a mensuração, como eu falava, das regras de frequência é substituída
pelo progresso em relação às metas, a melhoria do trabalho com a nossa comunidade, a gente não precisa querer ir encontrar isso no futuro. Isso já está na nossa mão. Mas, como boa ferramenta, a gente tem que utilizar ela melhor. Portanto, meus amigos, nós temos que ter estratégia de crescimento, nós temos que ter plano. Os nossos clubes têm que ter comissão de desenvolvimento do quadro associativo. A comissão não é nomes escritos num pedaço de papel, são pessoas interessadas, poucas até, se for um clube pequeno, que pensem sobre a importância do quadro associativo, que estabeleçam planejamento, que tem um plano de desenvolvimento do quadro associativo com metas para ser alcançada. Hoje o clube tem 20, até 6 meses tem que ter 25, até o final do ano tem que ter 30. E como é que a gente vai fazer isso? Qual o plano de ação para se alcançar essas metas? Vamos fazer isso contando com quem? Tudo isso, todos os clubes têm que ter. Não basta, como eu disse, ter uma relação de nomes e dizendo que aquilo é comissão de quadro associativo. Já é o primeiro passo. É preciso que essa comissão funcione de fato. E a forma mais expressiva dessa comissão funcionar é fazer um planejamento e um plano de ação para o desenvolvimento do quadro associativo dos nossos clubes, do meu clube e do seu clube. Portanto, requer compromisso com a inovação, com a flexibilidade e um melhor atendimento às necessidades dos companheiros dos nossos clubes, para envolvê-los, e das necessidades das nossas comunidades. Portanto, eu diria que é necessário mais compromisso, necessário mais envolvimento. E é por isso que o presidente Cheikh Ahmed diz assim, cada um traz um. Por isso que essa iniciativa, cada um traz um, é muito importante. Porque durante esse ano, pensem em como expandir o alcance do Rotary, seja local, no nosso clube, seja no nosso distrito, seja mundialmente. E perceba, meus amigos, que o presidente Cheikh Ahmed, ele não coloca essa responsabilidade apenas nos ombros dele. Ele não coloca essa responsabilidade apenas nos mais de 530 governadores do distrito do mundo. Coloca, claro, no ombro dele, no ombro dos governadores, mas não apenas neles. Essa responsabilidade de fazer o Rotary crescer para fazer mais, cada um traz um, é dada a cada rotariano, a cada rotariana. Cada um traz um é o meu compromisso no ano rotário 2021-2022. Cada um traz um é o seu compromisso, é a meta dada pelo presidente a você do Rotary Internacional. E para que ela alcance o resultado, eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Isso nós temos que levar esta ideia aos clubes, para que a ideia bem motivada, bem trabalhada, gere atitudes. E qual é a atitude? Cada rotariano, cada rotariana dos nossos clubes trazer pelo menos um associado nesse ano rotário. Então, meus amigos, eu posso dizer, mãos a obras. Nós temos o poder e a capacidade de servir para transformar vidas. Mas isso não basta ficar na frase. Isso é preciso ser transformado em atitude. Atitude, meus amigos. Resumindo, para eu não falar muito, já falei demais, eu penso em 2 caminhos para implementar as mudanças, a inovação e a flexibilidade. 2 caminhos. O primeiro é crescer o Rotary pela inovação e pela flexibilidade nos clubes. Primeiramente nos clubes, não somente nos clubes, mas primeiramente nos clubes, porque é no clube onde tudo acontece no Rotary. Então, 2 caminhos: crescer pela inovação e pela flexibilidade dos clubes existentes, né, que querem e precisam da mudança. Eu acho que todos querem e precisam, mas aqueles que estão bem, muito bem, e que não querem ou não precisam nem pensar nisso. Mas eu penso que todos os clubes, mesmo os clubes que eu conheço, todos precisam, fazendo com que a inovação e a flexibilidade causem ainda mais envolvimento, engajamento dos rotarianos e atratividade dos novos rotarianos. Então, envolver mais para reter, vamos pensar assim, e atrair para crescer mais ainda. E o segundo passo é crescer pela criação de novos clubes, nos novos modelos de clubes, clubes convencionais,
clubes flexíveis, clubes passaportes, e-clubes, clubes virtuais. Hoje podemos, todos os clubes podem ser híbridos, basta fazer uma alteraçãozinha lá no regimento interno. Então, é crescer pela inovação e pela flexibilidade para envolver mais, para engajar mais, para atrair mais e crescer, levando o Rotary, onde o Rotary precisa chegar mais através de novos clubes. Seja novos clubes em regiões que não têm clubes, sejam novos clubes em regiões que têm clubes, mas que precisa, que ainda tem espaço, que tem demanda, tem necessidade para que tenha mais clubes. Então, o Rotary hoje, eu diria, que se encontra numa grande encruzilhada. E nós temos que fazer a escolha. A escolha é nossa, é dos rotarianos do meu clube, é dos rotarianos do seu clube. A gente pode pensar assim, será que a gente quer ser uma EIPO, por exemplo, essa empresa que é das líderes de inovação disruptiva, que responde às realidades internas e externas, que inova, a cada momento todo mundo quer ter um equipamento dela? Ou podemos correr o risco de ser uma Kodak, uma Olivetti, uma Panam, que não fizeram as opções corretas no tempo certo? A escolha do caminho, nessa encruzilhada, ser uma Apple ou ser uma Kodak, uma Olivetti ou uma Panam, a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Eu não tenho dúvida que nós vamos saber e sabemos escolher. Nós do Rotary, claramente à altura do desafio e com toda a capacidade para enfrentar e provar que o Rotary continuará a crescer mais ainda, servindo para transformar vidas. Isso por meio da inovação, da flexibilidade e de mudanças criteriosas. Eu gosto muito de ressaltar isso. A inovação, a flexibilidade e a mudança tem que ser criteriosa. Não é mudar para mudar, não é inovar por inovar, não é ser flexível por ser flexível. Para que e por que inovar? Para que e por que ser flexível? Que tipo de mudança que nos leve a um Rotary que todos sonhem, a um Rotary que todos desejam. Eu digo, presidente de clube, que a maior meta do seu ano é transformar, junto com os rotarianos, a mesma liderança, pelo exemplo, do Chacameta, faça também acontecer no seu clube. Ou seja, a responsabilidade compartilhada. É sua, presidente. O peso maior no ombro? Sim, mas também compartilhe com todos os seus rotarianos. E qual é a maior responsabilidade dos nossos clubes hoje? Transformar os nossos clubes num clube ideal. O que é o clube ideal? É um clube que tem referência na comunidade, é um clube que trabalha, é um clube que todos os rotarianos que estão dentro dele queiram ficar até o resto dos seus dias, e todos aqueles que não são rotarianos ainda e que olham para a ação desses homens e mulheres desse clube queiram entrar. Essa é a nossa maior meta, transformar o nosso clube em clubes ideais. Isto é que vai efetivamente engajar os nossos rotarianos e atrair nossos rotarianos. Isso é que vai ser o sustentáculo que é a fundação, o fundamento, os alicerces que vai nos possibilitar crescer mais para fazer mais. Governador Alderi, muito obrigado. Joelma, obrigadíssimo pelo convite e obrigado pelo trabalho fabuloso que vocês fazem no Rotary, nesses territórios do Piauí, Maranhão e Ceará, valoroso distrito 4.490. Crescer mais para fazer mais. Mais do que um mantra, tem que ser atitude nossa dos rotarianos. Muito obrigado. Então, meus companheiros do Distrito 4490, vamos dar aí as nossas calorosas boas-vindas ao companheiro Carlos Naves, que ele está nos trazendo aí sua experiência, está nos trazendo aí sua vivência sobre o quadro associativo. Já tive trocando alguns minutos com ele, conversando, e ele tem uma bagagem extraordinária. Seja bem-vindo, companheiro Carlos. Tá? Eu sei que você gosta de ser chamado de Carlinhos, tá certo? Então, tá certo? Seja bem-vindo, Carlinhos. Já agradeço antecipadamente, tá? A sua disponibilidade e estar aqui conosco. Tá? A palavra é sua, meu querido companheiro. Governador Alderi, muito obrigado, tá, por ter me convidado. Não é só o 4490 que não teve a minha presença, não. É a primeira visita, a primeira incursão fora do meu distrito. E, para mim, é uma honra, né, ter sido convidado a estar aqui colaborando com o Distrito 4490. Boa noite para você, boa noite para o Hugo Dória, que é coordenador de Rotary para a região 29.
eu tive algumas oportunidades de estar presente, né, com o Hugo Dória, agora só virtual, né, Hugo? Mas as oportunidades foram nos institutos. Muito bom revê-lo. E parabéns pela sua fala, você é uma pessoa admirável. Uma boa noite para o Henrique Vasconcelos, governador Henrique Vasconcelos. Henrique, não tem como eu não ouvir o seu nome e não lembrar do Instituto Rotary de Fortaleza, tá? Verdade, verdade. É muito alegre, muito organizado, realmente. São essas coisas que faz a gente pensar, vale a pena ser rotariano, né? E a Joelma, tive um prazer imenso, né, Joelma, de conversar, alinhar alguns detalhes, uma pessoa sensacional. Dá a impressão que eu já te conheço há muito tempo, Joelma, que coisa, né? Coisa boa. Né? Isso é sensacional para nós. Você que é presidente da Comissão Distrital do 4490, já está indo para o 3º ano, é isso? Muito bem mesmo. E eu quero cumprimentar todas as autoridades que estão aqui neste evento e um abraço caloroso a todos os companheiros do Distrito 4490. Governador Alderi, eu gostaria de compartilhar, não sei se eu estou como co-host. Está sim. Muito bem, então vamos lá. Estão vendo? Sim. Perfeito. Então tá bom. Vamos lá. Aqui, governador, eu queria pedir licença para a gente fazer uma reflexão a respeito por que eu pertenço ao Rotary. E eu gostaria de convidar todos os que estão presentes nesta reunião a fechar seus olhos e começar a imaginar, né? Por que eu pertenço ao Rotary? Vamos fazer uma reflexão. Ora, é porque nós somos 1.200.000 associados, distribuídos em mais de 35 mil clubes pelo mundo. Porque nós temos 16 milhões de horas de voluntariado todos os anos? Ou é porque nós temos uma fundação que já investiu mais de 4 bilhões em iniciativas que geram grande impacto? E a Polio Plus, então, que é nossa menina dos olhos, né? Que teve um investimento aí de 2,5 bilhões. E as crianças imunizadas desde 1985, 3 bilhões de crianças. E os profissionais que foram contemplados com a Bolsa Rotary pela Paz. Lembrando que nos últimos anos nós nunca tivemos tantas pessoas, né, saindo de seu país, tantos refugiados, tantas coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer, né, no século em que a gente está vivendo, e acontece. E o Rotary é isso, né? Fazer o bem em todas as áreas. Por quê? Ora, é muito simples, porque o Rotary é a maior organização do bem sem fins lucrativos do planeta. Concordam comigo? E quando a gente fala que é a maior organização do planeta, sem fins lucrativos, isso traz uma satisfação tão grande para nós, né? Saber que nós estamos ao lado de pessoas do bem, nós estamos numa organização transparente, né? Numa organização que acolhe muito bem as pessoas que querem trabalhar, uma organização que tem uma fundação rotária que é considerada, né, está entre as 4 mais bem avaliadas, mais transparentes do planeta. Tudo isso enche a gente de orgulho. E agora eu queria que nós fizéssemos uma outra reflexão.
Ontem eu estava analisando, eu entrei num site que chama-se Viver Bem. E ali eu vi, metade dos sobreviventes da Covid-19 relata depressão, tá? Isso é através do estudo, chegou a essa conclusão. Gente, se metade das pessoas que foram acometidas da Covid relatam depressão, olha só o número, né, que pode saltar aí das pessoas que não tiveram Covid, mas tiveram aí seus entes queridos, né, cônjuges, filhos, pais, sobrinhos, que foram levados pela Covid. E no site da CNN, ontem eu também peguei aqui, ansiedade e depressão estão entre sequelas psicológicas da Covid-19. Gente, esse é o momento exato, governador Alderi, da gente procurar resolver essa situação, trazendo essas pessoas para a Rotary. Pessoas valorosas que precisam, que gostariam de ter o privilégio que nós temos. E aí nós temos que ter um olhar para essas pessoas. São pessoas que vão ficar gratas, pessoas que estarão ao nosso lado, trabalhando e agradecendo pelo convite. Isso cabe a nós. E aí eu peguei também, fui buscar alguma coisa a respeito de voluntariado, porque a gente ouve tantas coisas boas, né, sobre voluntariado. Até ajudar um estagiário ou uma pessoa que saiu da faculdade a arranjar emprego, isso é possível quando ele é voluntário, para vocês terem uma ideia como é valorizado. E aqui eu não vou falar muito, não. Eu queria que vocês anotassem aí e fossem lá no site administradores.com/artigos voluntariado e seus benefícios surpreendentes. Gente, quando vocês olham aquilo lá, falo assim, puxa vida, eu sabia, mas não sabia com tanta profundidade qual é o benefício que a pessoa recebe em ser um voluntário. E aqui nós temos essa oportunidade de ser voluntários. E melhor, por meio de uma organização respeitadíssima. Vocês já tiveram algum sentimento, assim, de uma dúvida quando uma organização que a gente não conhece, ou então mesmo uma pessoa pede uma ajuda para nós, a gente fica, né, com o pé atrás, será que é lícito? Será que a organização merece? Será que esse cidadão está pedindo para mim e ele não está usando de má fé? Saibam, tem muitas pessoas que querem ajudar, que querem contribuir, querem empenhar seus esforços, né, sua inteligência, né, seus dons, as suas habilidades, sua força física, e muitas vezes não tem como fazer, porque, né, gera aquela dúvida. Ora, não muito longe daqui, nós temos uma entidade respeitadíssima, tá? Até a gestão passada. Caiu na mão de quem não tinha autoridade para gerir e hoje está quase fechando. Está acontecendo na nossa cidade. Então, saibam, gente, que o Rotary tem 100 anos, 117 anos de expertise. Então, vocês devem ter aquele sentimento de pertencimento. Vocês devem e podem trazer pessoas para o nosso lado. Mostrar quão é grande a nossa organização. Ora, estamos em mais de 200 países, salvo engano, 217. Somos em 1.200.000 associados. E eu queria mostrar aqui para vocês um projeto. Olha, eu diria que ele é singelo pela pureza com que ele foi feito, tá? Com que ele foi construído. E ele sintetiza muito bem o que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Em rápidas palavras,
essa biblioteca no container é fruto de um projeto distrital. Acreditem se quiser. É fruto, tem até ar-condicionado nessa biblioteca. Mas o que acontece? Esses rotarianos da cidade de Piabiru, que fica 10 quilômetros aqui de Campo Mourão, eles tinham um valor para fazer um projeto, né? A escola pediu livros para a biblioteca e eles resolveram o seguinte: não, vamos visitar essa biblioteca para ver como é que funciona. Aí viram a calamidade que estava a biblioteca, que inclusive não funcionava nem no pátio do colégio. Aí vamos fazer uma biblioteca no container, não sei como, mas vamos fazer. Bom, quando eu falo que o rotariano ele tem que ser articulador, eu sempre falei, enquanto estive à frente do Distrito 4.630, eu falava, olha, nós temos que ser articuladores do bem. O rotariano, ele mostra seu valor quando ele diz assim, é possível, basta querermos, e envolver os demais. Então, quando eu digo que esse projeto aqui sintetiza tudo que nós vamos falar, eu digo para vocês o seguinte, que eles trouxeram o poder público, uma contrapartida, trouxeram alguns empresários da cidade com uma contrapartida. O meu clube, Rotary Gralha Azul, entrou com uma contrapartida porque era um projeto bom, foi um projeto bom. Aqui no Distrito 4.630, todos os projetos distritais eles só são outorgados se eles estiverem dentro da área de enfoque. Aqui, educação. Né? E a entidade que vai receber tem que entrar com uma contrapartida também. Se a entidade não tem dinheiro, nós temos que ensinar a entidade a ganhar dinheiro. Então, tem todos esses detalhes. Vocês viram o envolvimento que aconteceu aqui? E o que acontece? O container era muito caro, governador Deri. Companheiros do Distrito 4.490, o container era muito caro. E mais caro ainda era trazer esse container do Porto de Itajaí, Santa Catarina. O que fizeram? Os companheiros construíram um container. Bom, está aqui, sem mais delongas. Então, aqui eles trabalharam com as mentes, trabalharam com as suas capacidades físicas, né? Foram articuladores exímios e está aqui, fizeram uma coisa um projeto que serve de vitrine para todos os clubes do distrito. Então, a gente sempre fala, querer é poder, basta botar à frente. E aí, companheiros, eu sei que nós teremos, né, governador Alderi, nos próximos dias aí, o dia do convidado, é isso? Uma coisa que eu sempre falo, coordenador Hugo, a gente traz convidados, bom, eu estou falando em primeira pessoa, então, eu, né? Nossa, não estou falando do Distrito 4.490, talvez não aconteça isso aí. Mas a gente traz o convidado e depois a gente não faz ligar, gostou, né? E tem que ser diferente. Do que você mais gostou? Não tem que perguntar se gostou ou não gostou. Do que você mais gostou? E mostrar que está interessado. Está interessado em trazer ele para a nossa organização. Então, e quando ele vem, nós temos um problema. Muitas vezes a gente não dá uma sequência naquela cordialidade que tem do dia do amigo. Não é verdade? Então, ele entrou, já faz parte do nosso grupo, ele está ali, ele é amigo e tal, mas ele ainda não está se sentindo inteirado. Qual que seria o ideal? O ideal seria fazer uma mentoria com esse rotariano até o momento que ele sinta muito confortável e ele sinta com aquele sentimento quente no coração de que ele pertence, um sentimento de pertencimento, orgulho, ostentar aqui o seu distintivo e falar, sou rotariano. E ele trazer mais pessoas. Mas o importante é cultuar, olha só aqui alguns tópicos, cultuar o espírito de equipe. Nós temos que ser solícitos, dar liberdade para o rotariano, novo companheiro, ele tem uma dúvida, ele pede alguma coisa, sejam solícitos. E isso é uma coisa que a gente esquece, não é verdade?
Então, nós temos que fazer uma reflexão, né? Interesse-se por eles. Interesse. As pessoas querem, as pessoas estão carentes. Se interessem, perguntem como vai a família, como é que estão as coisas, como é que está o seu emprego, o seu serviço, vai bem? Temos que ser vozes ativas na propagação das nossas ações. Não tem que falar, nós fomos lá entregar um projetinho. Não, é um projeto. Nós fizemos mais, nós resolvemos um problema na comunidade que estava... não tinha condições de resolver, não tinha quem resolver. Chegou o Rotariano lá, nós fomos lá e resolvemos. E eu te convido para ir lá olhar. Gente, nós temos que trazer pessoas para conhecermos. Tá? E nós temos que entender mais sobre a nossa centenária e sempre atual organização. O Rotary é muito dinâmico, né? Não é, Hugo? E tem que ser, né? Senão vai virar uma Olivetti, vai virar aí uma Panam, o que mais? Poxa vida, você falou esses nomes aí, está na minha cabeça aqui a logomarca desse pessoal. Mas os jovens não conhecem, né? Então, a nossa organização, ela se recicla, ela se atualiza, ela é muito dinâmica. Então, nós temos que acompanhar. E nós temos que ter essa cultura de passar para os novos rotarianos a importância, né, de se estar lá visitando o nosso site, sabendo o que está acontecendo, entender da hierarquia. É legal, é muito bacana isso, é interessante, para que eles sintam, né, o desejo também de servir mais, né, e um dia ter aquele prestígio de ser o presidente do clube. Eu não sei se acontece aí no Ceará, Maranhão e Piauí, mas a gente está tendo uma dificuldade de encontrar presidente. Gente, é um orgulho, eu diria que é um marco para a vida da pessoa. Fui presidente do Rotary Club, então esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de... né, não que eu sou uma autoridade, não. Eu estou aqui porque viram valor em mim e eu sou útil. Então, nós temos que ter o sentimento de utilidade, né? E uma coisa que eu gosto de falar muito, e eu tenho falado todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo, gente, sejam advogados do Rotary. Nós não podemos ser incongruentes. A gente estar numa organização e duvidar da nossa organização. Estar numa organização e titubear quando for falar dela, for dizer, né, o que nós fazemos. Isso é inadmissível. Eu tenho falado, gente, é uma organização, nós temos que respeitar, devemos respeito a ela. É feito de gente, de pessoas. Nós erramos também, mas nós temos que pontuar as coisas boas. O que a nossa organização, o que o Rotary fez pela humanidade. Então, aí nós temos, por isso eu falo que nós temos que conhecer, porque aí nós temos autoridade para defender, nós sabemos, né, as causas que nós já defendemos, nós sabemos os nossos, né, os nossos pontos fortes, nós devemos minimizar os pontos fracos, nós temos. Mas se nós não formos advogados da nossa organização, nós não vamos trazer pessoas para a nossa organização. Ora, mas como é que eu vou convidar uma pessoa para vir para o Rotary se eu faço um convite, né, da boca para fora? Tem que fazer um convite de coração. Trazer a pessoa, né, deixar a pessoa na expectativa. O que é esse Rotary que o fulano está falando tanto? E fica aguardando. E quando ele sai da reunião, ele fica aguardando a próxima. Será que ele vai me convidar? É mais ou menos o que aconteceu comigo, tá? Quando eu entrei em 2003. Me convidaram no domingo, a reunião era na terça. Eu falei, eu acho que ele vai esquecer de mim. Terça de manhãzinha, ligou para mim, olha, o convite está em pé, eu passo na sua casa. Eu falei, não precisa, mas eu faço questão. Pois 8 horas estava na minha casa, a reunião era 8h30. Me acompanhou. Tá? Terminou a reunião, eu fiquei, será que ele vai me convidar semana que vem de novo? Aí, no outro dia, ele ligou e falou assim, olha, semana que vem eu estarei viajando e vou ficar uns 10 dias fora.
mas eu já encaminhei você para o fulano, ele vai te acompanhar, e você é o meu convidado. Olha que bacana. Isso é uma coisa que eu jamais esqueço, me senti privilegiado. Então, são essas ações, companheiros, que nós temos que fazer. Né? O companheiro não veio, tem que ligar no outro dia, aconteceu alguma coisa, se interessar pelo companheiro. É só assim que a gente vai fazer crescer a nossa organização. Alguns clubes, talvez a maioria, né, acaba não tendo muita... não ativa o seu gatilho mental quanto às profissões que nós temos, né, enormidade de possibilidades de trazer pessoas. Eu tirei um print aqui de algumas profissões. Aqui nós temos 244 profissões. Tá? E aí eu falo assim, eu sempre falo, gente, você trazer a pessoa pela profissão não é só simplesmente você preencher o quadro associativo com aquela ocupação. Claro, isso é importante, sem dúvidas. Mas o mais importante dessa análise que a gente faz de profissões é justamente para ativar o nosso gatilho mental. Quem é que não... Se eu falar de um dentista... Joelma, você lembra do último dentista que te atendeu? Lembra, né? A gente lembra, não lembra? Né? Médico, pintor, né, que pintou lá a casa. A gente lembra, gente. Então, isso aqui é justamente para a gente lembrar. Agora, a gente ficar procurando profissionais, aqueles que têm perfil de rotariano, gente, nós não podemos dar muita atenção para isso, não. Porque já aconteceu inúmeras vezes da gente convidar uma pessoa que a gente bota uma fé danada nele e ele acaba frustrando, né? Frustrando toda a nossa expectativa. E muitas vezes aquele que a gente menos espera é aquele que vai trazer grandes frutos. Portanto, para ser rotariano, basta que a pessoa seja uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem. Tá? Então, quando a gente fala em profissões, é justamente para que a gente tenha assim, uma visão sistêmica de tudo que nós temos na nossa cidade e que a gente pode trazer para o nosso clube. Ora, ter um de cada profissão, tem que analisar bem, né? Porque o meu clube tem 3 contadores e todos os 3 se dão muito bem. O Paul Harris, em 1905, ele convidou um engenheiro de Minas, um advogado, né, e um alfaiate. Ele não convidou outro advogado para fazer network com ele. Mas qual que era a intenção? Lá no início era negócios mesmo, era business. Depois que mudou, né, que foi mudando. Aí fizeram aquele projeto do banheiro em Chicago. Né? Em 1917 veio a Fundação Rotária. Né? Mas, em princípio, não era isso. Hoje, gente, a gente tem que se desapegar. Olha, né, tem que trazer porque não tem. Não é. Tem que trazer porque nós precisamos de pessoas, não porque a gente precisa daquele profissional. Agora, a diversidade é bom por quê? A diversidade é bom porque eu, que sou empresário do varejo, penso diferente do médico, que pensa diferente do advogado, que pensa diferente do professor. E é essa riqueza que nós precisamos em Rotary, essa diversidade. Então, por isso, nós temos que ser tolerantes e aquilo que eu falei anteriormente, né? Entender o ponto de vista do outro. Certo? E para os novos rotarianos? Ou para os rotarianos que já estão meio cansados? Eu acredito que vocês têm algum serviço de mentoria, né, governador Alderi? Uma mentoria, acompanhar de perto, mentoria aos novos associados. E, de repente, até os antigos que estão cansados e não acompanharam, né? Mas, olha, falando em novo associado, não permitir que o novo associado fique isolado e desambientado.
acompanhe a sua trajetória rotária até o momento que o mesmo estiver conhecendo satisfatoriamente a nossa organização. Opa, ele já consegue caminhar sozinho? Tirou as rodinhas da bicicleta? Aquelas rodinhas que segura a bicicleta, tirou? Legal, vai. Te envio para você fazer o bem para a comunidade. As reuniões. Reunião é importante. Eu tenho uma pessoa aqui da cidade vizinha nossa de Maringá, um cara é sensacional. E eu falei para ele, falei assim, Vinícius, você tem que participar do Rotary. Em Maringá tem 14 clubes. Ele falou, Carlos, eu até participei de uma reunião. Eu não fui a segunda vez, porque era um converseiro, era um tal de assuntos paralelos. Nós temos que ter companheirismo, sim, mas tem que ter uma ordem, não é verdade? Concordam comigo? Tem que ter uma ordem, nós somos uma organização, nós somos pessoas respeitadas. E eu falei para ele, falou, olha, Vinícius, cada clube tem uma característica, visita outros clubes lá e tal. Eu vou pensar. Então, nós temos que ter essa parcimônia aí no momento em que a gente estiver. Né? Alegria é bom, nós precisamos, as reuniões têm que ser alegres, produtivas, nós temos que ser pessoas, né, agradáveis, mas na hora que o presidente está conduzindo, tem que ter uma certa organização. Gente, são dicas, né? Que isso é a opinião do governador Carlos Naves, tá? Mas se a gente for refletir bem, faz todo sentido. E uma coisa que o coordenador Hugo falou, e que eu queria reforçar aqui, ó, comissão do DQA não é somente o presidente da comissão e não é o presidente do clube. Não tem que ficar somente nas costas dele. Ele é o responsável, ele responde por tudo. Mas, gente, tem que ter um grupo de apoio à comissão. Verdade. Nós temos um clube que um valioso companheiro, ele elaborou não, existe uma planilha do Google que você digita em tempo real quais as pessoas que vocês estão convidando. Olha só, governador Aldir, conhece a planilha? Depois eu vou passar para vocês. Então, o membro do clube, ele digita o convidado, e-mail, telefone. Aí o outro membro digita, né? Em tempo real, você vai vendo quem está digitando. Você deixa minimizado, você deixa no link, e você vai vendo quem está sendo convidado. Isso é muito importante. Então, o grupo de apoio ao DQA, ele tem que pensar em todas essas possibilidades, né? Botar para funcionar a cabeça. Agora, aqui os números de um distrito, não vou falar qual, tá? Joelma, lembra que eu falei que nos últimos 3 anos, tal, né? Eu tive a curiosidade de fazer dos últimos 2 anos, por quê? Os últimos 2 anos são os 2 anos aí praticamente inteiros, né, da Covid-19, concorda comigo? As reuniões foram todas online. Governador, dá para imaginar que dos membros com até 2 anos de associação, apenas 10,4% têm acesso ao MyRotary? Não dá para acreditar, né? Então, o que acontece? Já não tem reunião presencial, já é tudo online. Aí ele, se por um acaso ele perde o link, ninguém envia, dá um problema, ele já não comparece. E quando ele comparece, ele pouco entende, porque reunião presencial é diferente da online. A online a pessoa tem que estar mais ligada, tem que estar... E se ninguém falar para ele, olha, você é um novo rotariano, tá? Aqui está o endereço do rotary.org, né? Você faz uma senha lá, entra, você vai conhecer a nossa organização. Isso é o beabá, né? Do novo associado. E apenas 10% dos membros dos últimos 2 anos têm acesso ao MyRotary.
espero que não seja a maioria dos distritos do Brasil, que não seja, né? Que isso seja apenas o número de um distrito. E falando em My Rotary, daí, ó. Eu espero que esse distrito não seja 4490. A sua alegria, governador, não é o 4490. Para sua alegria. 4490 é forte, rapaz. Forte, é bom demais, é bom demais. Mas, olha, tudo que eu estou falando aqui, governador, é para a gente ter uma reflexão das nossas ações, né? Qual o caminho a gente vai seguir para a gente segurar esse pessoal e mostrar o valor que ele tem para a Rotary, não é verdade? Então é isso. E eu sempre falo, olha, nós temos, né, governador, o tripé, né? O tripé da nossa organização. Fortalecer clubes. Como? Trazendo mais gente. É o nosso capital. Trazer mais gente para a nossa organização. Mas como que a gente traz mais gente para a nossa organização se a gente não tem uma boa imagem? Ora, a gente não tem uma boa imagem, será que é porque nós não fazemos serviços humanitários? Ora, para a gente trazer pessoas, tem que ter um sentido, ela tem que sentir útil, ela tem que ver que ela está entrando numa organização que faz. Para ela saber, tem que ter uma... Já perceberam que é um ciclo? Não tem como você falar de uma área sem tocar em outra. Então, por isso que todos os rotarianos têm que conhecer todas as áreas, se apaixonar por todas as áreas, né? E valorizar, ter autoridade em falar de Rotary. Companheiro Carlos, me permita aproveitar aí só um adendo. Claro. Tá? Eu digo para você que um dos grandes motivos de muitas pessoas não entrar em Rotary é porque não recebe o convite dos amigos rotarianos, tá certo? Olha, eu senti na pele isso hoje, eu almocei hoje com 3 pessoas, tá certo? Um deles rotariano, a gente falando sobre Rotary e tudo mais, e o chefe dele do lado, tá? Vendo a conversa, tal, ele olhou para mim e disse, Alderi, você sabe por que eu nunca entrei em Rotary? Porque ele nunca me convidou. Ele nunca me convidou. Ou seja, tá certo? Então, olha a pessoa que está do seu lado. Muito triste, né? Convite. Pois é, digo, não seja por isso, meu companheiro, venha para cá. Tá certo? Então, ele é do outro estado, já vai voltar para casa já como rotariano. Entendeu? Mas, às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, por algum motivo, nós não falamos. Precisamos, sim, convidar a todos. Aí eu diria que é um pré-conceito. A gente imagina que a pessoa sabe e não quer entrar em Rotary. Imagina que todos sabem do que se trata. Aí eu volto, né, governador, aquilo que nós falamos. Se nós não nos inteirarmos bem do que é Rotary, a gente não ter aquele sentimento de pertencimento, aquele calor no peito na hora que for convidar, não ter o prazer, né, trazer a pessoa para perto de si, olha, fica um pouco mais difícil. E olha, e muitas vezes a pessoa não convida porque muitas vezes não sabe explicar o que é Rotary. Aí eu digo que Rotary dá para se explicar, mas não se explica a grandiosidade do Rotary. Tem que ir numa reunião. Aí a reunião tem que estar bem feita, não é verdade, coordenador Hugo? Uma reunião bem feita, bem organizada. A pessoa tem que entrar numa reunião e ela tem que sair muito melhor do que ela entrou. E ficar com aquele sentimento que eu falei, né? Puxa vida, será que vão me convidar semana que vem? Eu querendo me oferecer para ir na reunião, mas ainda bem que me convidaram. Então é isso, meus caros. E aqui eu quero deixar uma frase do Gandhi que é muito importante, ela é para a gente refletir muito, né? Nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam em ações, e essas ações repetidas se tornam hábitos. E esses hábitos formam nossos valores, e nossos valores determinam o nosso destino. Muito profundo, né? Vamos refletir. Muito. E aqui está o nosso mantra, né?
A declaração de visão, Hugo, ela foi difundida muito há 2 anos, né? Mas eu adoro. No ano em que eu estive à frente da governadoria, acho que não teve uma visita que eu não falei a respeito, né, da nossa declaração de visão. Era novinha, pouco difundida, e eu tinha um prazer enorme, porque eu falava, gente, as mudanças duradouras acontecem, eu sou prova disso. É verdade, eu sou prova disso, né? Mudou para melhor e eu tenho uma vida muito mais produtiva, muito mais feliz de 2003 para cá. Então, é um divisor de águas. E aqui tem uma frase que até hoje nós temos um jornalista na cidade que, quando ele é radialista, ele é uma pessoa muito, muito influente aqui. E eu falava isso no ano rotário 18, 19, e aí ele gravou isso e volta e meia ele solta. Então, o meu conceito, o conceito do governador Carlos Naves a respeito do Rotary. O Rotary é uma franquia do bem. Seus integrantes, por meio do voluntariado, empregam seus dons, talentos, inteligência e força física. Assim, quem ganha é a comunidade. Porque eu peguei muito forte que nós não precisamos inventar a roda, nós somos uma espécie de franquia. Não desviem do curso. Nós já temos pessoas que pensam por nós lá, os líderes sêniores. Então vamos fazer o que tem que ser feito e acabou, pronto. Então nós funcionamos como uma espécie de franquia. Vocês já viram o Boticário vender perfume da Avon? Já viram o McDonald's vender um sanduíche com salsicha? Então não tem. Vamos fazer o que tem que ser feito. E esse aí foi o mantra da minha gestão. Tá certo? Gente, eu vou passar agora um vídeo para vocês. E olha, confesso que eu me perdi e não marquei, Joelma, o tempo. Permitam-me que eu passe um vídeo para depois a gente fazer uma pequena reflexão? Pode. Vocês me falam se está chegando aí em qualidades aceitáveis. Vamos lá. Como lobos mudam rios. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados, os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. Em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales. E assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios.
Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso. E a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então, o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então, os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. Então, meus queridos companheiros do Distrito 4490, nós podemos mudar o curso do rio, nós podemos mudar o curso da história, podemos mudar o destino de uma comunidade, podemos mudar o destino que seja de uma pessoa trazendo ela para a Rotary. Nós temos esse poder. Basta que nós hajamos como os lobos, né? Que sejamos os lobos, sejamos aquele fator, né, aquele que vai mudar. Então, eu conclamo, eu peço de coração que os companheiros do Distrito 4490 saiam sensibilizados da importância da gente ter um crescimento, trazer mais pessoas, e que essas pessoas gostem do Rotary, e que essas pessoas se apaixonem, e que elas tragam mais pessoas e que todos trabalhem, tá, para transformar vidas. E podem ter certeza, quando nós transformamos vidas, nós temos um benefício que nós transformamos as nossas. Certo? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe imensamente cada um desses companheiros do Distrito 4490. Eu tenho vontade de abraçar um por um, eu sou muito sinestésico, eu adoro. E, principalmente, né, eu tenho uma vontade de estar aí porque a fama que o nordestino tem é que são pessoas alegres, pessoas carinhosas, pessoas de coração quente. E eu tenho certeza que vocês farão jus a toda essa qualidade que nós aqui no Sul, né, exaltamos em vocês. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Joelma Santos, me perdoe não ler seu currículo, tá certo? Mas não temos tempo até para você começar às 11 horas da noite, tá? Seu currículo tá certo? Serei ágil, companheiro, serei ágil. Bom, primeiro, eu quero cumprimentar o governador Alderi, a gente já se fala quase todo dia, né, governador Alderi? Para não dizer toda hora. Cumprimentar nosso querido governador Alderi, que quando a gente falou da questão do DQA, de fazermos essa reunião, ele prontamente, vamos nessa, né? Estamos juntos. Cumprimentar o coordenador Dória, agradecer por estar ainda conosco, é sempre uma honra tê-lo conosco, muito obrigada. Cumprimentar meu mais novo amigo, Carlinhos Naves, que nos deu aqui uma maravilhosa lição de ser rotariano, de amor ao Rotary, né?
A gente vê coordenador Hugo falando com essa ênfase. Governador Alderi também. E o governador Carlos Naves, eu estou assim meio tímida, viu? Mas tudo bem, eu também dou conta. Vamos lá, né? Cumprimentar o nosso companheiro, governador Juscelino, que é o futuro do nosso distrito. E a gente espera, né, governador Alderi, esse ano fazer um trabalho bonito para entregar na mão do governador Juscelino, né? E não vou deixar de cumprimentar o companheiro Rui Simões de Portugal, para dizer que a nossa reunião é internacional, estamos bem, estamos chique. Mas, assim... E lembrando, Joel, tá, que lá no companheiro Rui Simões já é madrugada, ele está 4 horas à nossa frente, está aí, está contribuindo bastante conosco. Muito obrigado, companheiro Rui. Ok, Joel? Sim, tranquilo. E aí, cumprimentando a todos, vamos falar do que nos trouxe aqui, né? O quadro associativo. Cada um traz um. E a primeira coisa que me veio à memória, assim, à mente, quando nós pensamos sobre crescer mais para fazer mais, eu lembro bem do que nós estamos falando aqui. Tanto o governador Alderi, como o coordenador Hugo, como o Carlinhos, eu e todos os outros rotarianos que estão aqui hoje. Esse é um movimento, na realidade, que parte de mim. Olha o meu coraçãozinho ali, ó, girando, né? Então, o que se falou aqui nada mais foi do que amor ao Rotary. Quando eu tenho esse amor ao Rotary, quando eu conheço o Rotary, quando eu sei o propósito do Rotary, quando eu sou rotariana, né? Eu, na realidade, exalo o Rotary. Né? As pessoas veem em mim essa pessoa que quer fazer o bem, que faz o bem, que se programa para isso e é comprometida para fazer isso. Então, eu estava pensando sobre o que o Carlinhos falou. Tinha escrito bem aqui, eu só amo o que eu conheço. E para eu conhecer, eu preciso ir ali no My Rotary, eu preciso ler, eu preciso me informar, né? E eu tenho que ter essa capacidade de entender o pertencimento ao Rotary, de me sentir parte, de estar motivado, de me motivar e querer motivar os demais. E aí eu vejo o Hugo falando, Carlinhos falando e digo, nossa, estou no caminho certo, viu? E aí eu preciso questionar, está escrito aqui, eu disse, vou dizer isso. Por que eu estou no Rotary? E por que eu me mantenho no Rotary? Por que eu continuo aqui no Rotary? Aí vem o Carlinhos, né, e fala que a nossa instituição é a maior organização do planeta sem fins lucrativos. Olha que coração bom, olha que vontade de servir, olha ao mundo, à humanidade, à minha comunidade, né? Então, é um movimento que parte de mim. E por que eu estou falando disso? Porque quando eu estou bem, quando eu amo o que eu faço, há uma tendência natural para as pessoas enxergarem isso em mim e eu querer que essas pessoas, queiram estar comigo ou fazendo o que eu estou fazendo. Aí é onde entra o cada um traz um. O que se falou aqui da responsabilidade, vamos dizer assim, que não é do nosso presidente checar meta somente, não é dos diretores, não é do coordenador somente, não é da presidente, da comissão do DQA somente, nem do governador. De todos nós, rotarianos. Afinal, hoje, eu sou presidente da comissão do DQA, distrital da comissão do DQA, mas sou uma simples rotariana, como cada um de nós. Na verdade, todos nós, antes de qualquer um dos cargos que assumimos, por sermos pessoas comprometidas, somos rotarianos, né? E podemos convidar qualquer uma das pessoas, dos nossos amigos ou pessoas que têm um perfil, vamos dizer assim, parecido com o nosso, com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente gosta de se dedicar. E aí, o presidente Checar Meta apresenta o seu mantra. Cada um traz um, mas para nós, esse mantra, tanto quanto para ele, é uma ação. E realmente não é difícil. Se nós conhecermos a organização a qual participamos,
amarmos essa organização e, como eu falei antes, exalarmos o Rotary para as outras pessoas, né? Depois que tudo isso acontece, né? Quando eu sei quem sou, também eu sei quem eu quero que esteja ao meu lado. Eu vou convidar pessoas que tenham essa mesma vontade de fazer diferença na vida das pessoas, de servir, de fazer companheirismo, que seja proativo, que seja comprometido, que tenha dedicação ao que se propõe. Alguém que também tenha empatia, porque a gente também, para fazer esse companheirismo, tem que ter essa empatia de quando chega alguém novo, a gente possa acolher, a gente possa engajar, trazendo para os trabalhos que a gente faz, a gente possa aceitar as opiniões. E aí, essa pessoa, na realidade, esse novo rotariano, juntamente comigo, né, está disposto a abraçar a causa rotária que o meu clube defende, seja na minha comunidade, seja quando eu dou para um projeto pelo mundo, né? E eu falo de uma coisa, é uma siglinha chamada DEI, diversidade, equidade diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, todos podem ser rotarianos. Falamos a mesma língua, Carlinhos, quando você diz existem inúmeras profissões. E, às vezes, uma que eu digo, esse vai ser rotariano, nem corresponde tanto. E tem uma outra que eu pensei que não, e está ali a nossa classificação não tão esperada, que, no fim das contas, né, vai ser um excelente rotariano. E, rapidamente, eu quero dizer o seguinte, diversidade nada mais é do que variedade. O Rotary valoriza as pessoas independente de sua origem, de sua cor, de sua etnia, de sua raça, do seu gênero, do seu credo. Pessoas do bem. Inclusão é a sensação de pertencimento. Eu tenho que sentir essa sensação de pertencimento. E quem eu trago para o Rotary tem que também se sentir incluído. Isso é inclusão. Então, é bem o que o Carlinhos falou também, né? Eu não posso trazer novos rotarianos para o clube e deixá-los à margem. Antes, pelo contrário, eu tenho que estar cuidando. Como é que uma plantinha cresce, né? Quando a gente poda, quando a gente rega, quando a gente cuida. E a gente tem que fazer isso e com muito carinho e amor. E equidade, a busca pela igualdade, onde entendemos que cada um tem sua jornada individual. É a busca pelo equilíbrio entre pessoas. Eu sou de um jeito, gosto de sorrir, gosto de falar, gosto de mexer os braços, o Carlos é de outro, o Hugo é de outro, o Bernardo Alderi é de outro, e cada companheiro aqui é de outra forma. E aí, a gente juntando tudo isso, onde é que vai dar? Trabalhos do Rotary no distrito e no mundo. No mundo, como eu já falei, quando doamos para a Fundação Rotária, quando aportamos para projetos, e nosso distrito. Olha que coisa simples plantar uma árvore e quantos nossos filhos se beneficiaram disso. E tantos outros aqui que a gente vê, eu não preciso nem falar, cada clube tem seus projetos lindos. Eu vejo aqui a presidente Regina, eu participo do grupo delas, porque foi fundado, né, o clube no meu ano passado, ainda também como presidente da comissão do DQA, no meu ano como presidente, mas da governadora Maria, e é assim, ebulição. Né? E vejo a presidente, professora Magnólia, está aqui hoje, postou o que aconteceu lá em Floriano, todos os clubes reunidos. E é isso que faz diferença nessa coisa boa de ser rotariano, nessa gratidão de poder fazer diferença na vida dos outros. Né? E eu até achei interessante, lendo sobre equidade, diversidade e inclusão, algo sobre onde nós acreditamos temos qualidades visíveis e invisíveis, cada um de nós, que nos tornam únicos e nos esforçamos para criar uma cultura inclusiva, onde todos saibam que são valorizados e se sintam partes do grupo. Nada mais é do que isso. Eu quero estar junto, eu amo, eu me incluo, eu me sinto incluído, eu me sinto pertencente, e aí é correr para o abraço e fazer um clube de Rotary muito bacana, um clube de Rotary cheio de planejamento e ação, onde todos estejam engajados e queiram trabalhar.
A partir daí, com esse acolhimento, engajamento, os projetos e as ações vêm. E os rotarianos, que já têm um bom tempo de clube, continuam querendo ser rotarianos, e os novos, a cada dia, admiram aqueles rotarianos mais experientes, que continuam motivados e também querem fazer parte disso, também querem crescer juntos, né? Resumo, na realidade, de tudo isso, é que nós precisamos entender que o propósito do meu clube deve estar alinhado ao propósito do Rotary e vice-versa, que é ser, né, fazer essa diferença, que é fazer o bem, fazer companheirismo, fazer ações, projetos sustentáveis e, às vezes, projetos que são necessários, assim, de forma cirúrgica, como é agora, em alguns momentos, muitos clubes de Rotary fazendo projetos, doando cestas básicas, porque o mundo está precisando disso, né? E que as nossas reuniões sejam atrativas, com planejamento, com as ações, sabe? É como o Carlinhos falou, você sai da reunião dizendo, opa, semana que vem eu quero estar de novo, porque a gente está fervilhando, né? E às vezes eu coloco assim no clube, quando eu vejo nos grupos, quando eu vejo os clubes de Rotary com muitas ações, eu digo, eita, esse distrito está em ebulição. E a gente tem que ter essa ebulição na gente, para que eu possa transbordar para o outro, né? E o outro faça isso junto comigo. Aí eu vou lá onde o Hugo Doria falou, nosso coordenador. A gente vai inovar, a gente vai flexibilizar, porque precisa ir para uma reunião num horário, precisa ser virtual, precisa ser híbrido, às vezes virtual, às vezes presencial. Todas essas mudanças vão fazer a gente continuar crescendo, como clube, como rotariano, como organização, e vamos perpetuá-la a cada dia mais, né? Então, comecemos com um grande sonho. Nosso presidente Shekhar Mehta, ele diz sonhe grande, né? Porque ele é o mesmo trabalho, de eu sonhar grande e de eu sonhar pequeno, né? Tenha visão desse sonho, né? Eu tenho o meu clube, eu quero que o meu clube, Carlos falou isso, hoje tenha tanto, amanhã tenha mais tanto, depois de amanhã mais tanto, e eu enxergue que isso vai acontecer. Planeje que isso vai acontecer, tenha uma meta definida para que isso aconteça. Como um presidente que possa ser de clube, como GA, que sou o link entre os clubes e o governador, como rotariano, que tenho a sensação de pertencer, porque eu não deixo para o presidente, ou só para o GA, ou só para o governador, as responsabilidades, eu quero estar junto. Juntos e misturados, nós podemos fazer muito mais, né? E aí eu vou inspirar. Né? A gente vê o governador Alderi visitando os clubes, fazendo os vídeos. Nossa, isso nos inspira demais, né, governador Alderi? Então, a gente tem que se inspirar e inspirar também, porque quando eu estou motivado, eu também inspiro. Motivando a mim, motiva os outros, juntos nos motivamos e a cada dia crescemos mais. Olha aí nossa visão de Rotary. Todas as vezes que eu falei sobre isso, nós temos que ter essa realidade dentro de nós. Vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas. Primeiro em mim, nas suas comunidades, na minha comunidade e no mundo todo. E essa visão de Rotary, se está no meu coração, na minha cabeça e nas minhas mãos, não tem para ninguém. Eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou motivar, eu vou inspirar e eu vou fazer. E em se falando de DQA, eu vi, no outro momento, a frase mais ou menos assim: quanto mais fazemos, mais crescemos. Quanto mais crescemos, mais fazemos. É um trocadilho que, por si só, já dá para saber que a gente pode ter sucesso independente de em que lado ele esteja, né? Se vai para lá, se vem para cá. Então, essa é a máxima do que eu acho, muitos companheiros já me conhecem, do que é o Rotary para mim, e o que deve ser para os outros e o que os outros devem enxergar em mim para também quererem estar comigo no Rotary. E aí eu vou pegar a deixa do governador Alderi. Convide. A gente, às vezes, né, vamos crescer, o clube tem que crescer, mas a gente acaba não convidando as pessoas. Se eu não convidar, elas não vão chegar batendo na porta e deixa eu ser rotariano, né? Porque também, muitas vezes, não tem essa coragem. E aí, o nosso presidente Shekhar Mehta,
diz o seguinte: o Rotary acendeu a centelha dentro de mim para olhar além de mim mesmo e abraçar a humanidade. Então, que eu abrace a minha comunidade, aos meus companheiros e a humanidade enquanto eu sou rotariana. Todos sabem, eu sou a Joelma Santos, sou presidente da comissão distrital do DQA. Criei uma hashtag desde o primeiro ano, que é hashtag Somos Todos DQA, enquanto o presidente Shekhar Mehta, há 2 anos atrás, já pensava em dizer cada um traz um, eu dizia hashtag Somos Todos DQA, a responsabilidade é de cada um, né? Então, companheiros, obrigada por esse carinho e, por fim, eu quero dizer, em Rotary ou fora de Rotary, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu li esse livro há muitos anos atrás. E é simples assim, importe-se com elas. Então, quando eu me importo com o outro, eu também trago o outro para junto de mim. E no Rotary eu tenho que fazer isso, acolher, engajar e juntos trabalharmos para que a gente possa construir um Rotary cada vez maior e melhor para nós e para nossas comunidades. Obrigada a todos, meus contatos estão aqui, vocês sabem. E boa noite.